Boa noite, eu me chamo Larissa Jardim Melo e junto com o autor Saulo Alves e a orientadora Larissa Arestrup, desenvolvemos um relato de caso chamado Fístula do tronco arterial braquiocefálico traqueal, estudo de um desastre iatrogênico. A fístula do tronco arterial braquiocefálico traqueal ela é uma complicação rara que acontece após a traqueostomia dilatacional percutânea e está presente em 0,1 a 1% dos casos dessas traqueostomias, acontecendo com uma alta taxa de mortalidade. E ela tem por sua causa primária o impacto mecânico da cânula da traqueostomia, que forma uma fístula entre o tronco arterial braquiocefálico e a traqueia. Então, nós trouxemos um relato de um paciente do sexo masculino com 24 anos e uma história prévia de uma traqueostomia há 8 meses e de uma gastrostomia. Esse paciente ele foi admitido no serviço hospitalar com um quadro de sangramento importante na sua traqueostomia, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória que necessitou de uma ressuscitação. Após a investigação, foi levantada a hipótese de hemorragia digestiva alta, e esse paciente foi logo transferido para um serviço de emergência, sendo descartada, então, essa hipótese de sangramento gástrico ou perigastrostomia. E, após uma avaliação da equipe cirúrgica, o paciente foi colocado em observação por hipótese de sangramento em periósteo da traqueostomia. Então, o paciente ele acabou evoluindo com um sangramento intenso e ativo da traqueostomia, onde foi solicitada uma intervenção cirúrgica imediata por acionamento da onda vermelha. Foi realizada uma toracotomia bilateral de emergência, onde foi identificada uma fístula entre o tronco arterial braquiocefálico e a traqueia, o que gerou um sangramento arterial maciço para as vias aéreas desse paciente e uma exteriorização pela traqueostomia. Esse paciente ele teve um choque hemorrágico e veio a óbito. Então, trazendo uma discussão, sobre o caso, sobre o relato nosso, a traqueostomia, ela a longo prazo, ela pode gerar um desenvolvimento de uma fístula entre a traqueia e o tronco, o tronco braquiocefálico. E, como consequência, temos uma traqueite, uma necrose focal, perda cartilaginosa, fistolização. E dois terços, da fístula do tronco arterial braquiocefálico traqueal acontecem até a 3ª semana após a traqueostomia. Entretanto, no nosso paciente, aconteceu após. O nosso paciente foi 8 meses após. Isso pode sim ocorrer até após anos desse procedimento cirúrgico. Em pacientes com a traqueostomia, devemos ter uma atenção maior para esses sangramentos maciços e ficar focados em conseguir um diagnóstico mais precoce, porque ele é um diagnóstico mais difícil de ter. Então, diagnósticos como feitos pela broncoscopia e pela angiografia, eles também podem atrasar o real diagnóstico desse paciente nosso com sangramento maciço. E essa causa desse sangramento, ela não pode ser confirmada até o encaminhamento desse paciente ao bloco cirúrgico. Então, ela deve ser precoce a partir de uma exploração direta da região, através de uma traqueostomia exploradora por broncoscopia. A correção e a manutenção do fluxo devem ocorrer pelo reparo direto do defeito por enxerto ou interposição. E a interrupção do fluxo segue uma ligadura ou uma ressecção da artéria braquiocefálica. Então, a má perfusão tecidual e a hemorragia maciça, sem o controle cirúrgico do paciente, elas podem sim evoluir para o choque hemorrágico, um choque hipovolêmico, com altas taxas de mortalidade, que foi o que ocasionou o óbito do nosso paciente. E chegando então às considerações finais, a gente concluiu que a fístula do tronco arterial braquiocefálico é uma complicação muito rara da traqueostomia, porém ela é potencialmente fatal. E é muito importante a gente saber avaliar e manejar o quadro clínico desse paciente com uma terapêutica efetiva e com o melhor controle da hemorragia maciça e do choque hemorrágico desse paciente. Boa noite, fico à disposição de todos.